Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos ao Senhor por esse privilégio maravilhoso de estarmos aqui reunidos para bendizer o teu nome. Queremos agradecer a Deus porque aqui o Senhor está derramando a sua bênção, porque onde os irmãos estão juntos, ó Deus, ali está a bênção do Senhor. Quero agradecer a Deus porque tua casa está aberta, permissão do alto, permissão do Senhor. E aqui, ó Deus, juntos podemos cantar e adorar o Senhor de coração, porque o Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor é o absoluto. O Senhor é aquele que tem o controle de tudo o que há em toda a existência humana e em todo o cosmos. Por isso, meu Deus, nós te louvamos. Porque quando olhamos para as estrelas, quando olhamos para os céus, quando olhamos, ó Deus, para os mistérios não revelados aos olhos humanos, a beleza celeste, podemos ver, ó Deus, que o Senhor é glorioso. Porém, o homem e a mulher, o ser humano, o Senhor os criou um pouco menores do que Deus. E de inteligência, de sabedoria e de intencionalidade a cultuar, o Senhor nos recheou, o Senhor nos possibilitou.
Obrigado, meu Deus, porque a tua igreja está reunida para adorar, para reconhecer, ó Deus, que o Senhor é bom, para reconhecer, ó Deus, que as tuas misericórdias duram para sempre. Um momento, meu Deus, de muita alegria, um momento, ó Deus, de reencontro, um momento, meu Deus, de paz do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que a paz do Senhor venha reinar sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Vimos pedir, ó Deus, que a paz do Senhor venha dirigir os nossos pensamentos somente a Ti, porque desejamos, ó Deus, prestar um culto de todo o nosso coração, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, bom dia a todos. Se saiu um boa noite aqui, vocês me desculpem, mas bom dia. E é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. A nossa última reunião foi no dia 15 de março. Então, abril, maio, junho, julho e já estamos em agosto. 4 meses e meio, se eu não fiz a conta errada aqui. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui porque temos sede do Deus da nossa salvação. E de fato Ele pode ser buscado em todo lugar. Mas de fato Ele nos chama a congregar uns com os outros. Eu quero dizer para vocês que poder estar aqui e não ver um banco vazio, como eu vi durante 2 meses, já é uma alegria que eu estou me segurando aqui em cima. Quando eu vim à igreja, eu disse isso aos presbíteros, vinha gravar e os bancos estavam vazios e eu pregava apenas para o celular. Eu chegava em casa e a Poliana olhava e dizia assim: Flávio, você está mal. E aí eu parei de vir gravar aqui, comecei a gravar em casa, porque esse lugar aqui é um lugar de gente. Esse lugar aqui é um lugar de vida. Esse lugar aqui é um lugar onde juntos nós devemos adorar o Senhor. E um lugar que nós tão amamos tanto. Quando não cumpre o seu propósito de adorar o Senhor, machuca o coração. Mas hoje, novamente, estamos aqui para adorar, louvar e bendizer o Senhor. Quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aprendendo como devemos agir. Então, todos nós estamos aprendendo. A liderança tem um papel mais complicado, que ela tem que vir primeiro, mas todos nós, da criança ao ancião, todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. Então eu peço a você muita paciência e, como eu disse no vídeo de instrução durante a semana, vamos orar a Deus para que esse tempo de restrição dure pouco, em nome de Jesus. Mas que bom que nós já estamos aqui para a glória do Senhor. Hoje vocês estão participando aqui do culto presencial e esse culto está sendo gravado. Para aqueles que não puderam vir, eles vão ouvir esse culto, vão participar desse culto em suas casas à noite. E essas pessoas que não puderam vir agora, estão nesse momento ouvindo a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. Isso quer dizer que quando você voltar para casa, há uma mensagem lá, provavelmente você já recebeu no seu celular, do pastor Jeremias, as ovelhas do Senhor. Então, se pela manhã eles estão assistindo a escola dominical e nós o culto presencial, à noite nós vamos inverter. Eles vão participar desse culto através do YouTube e nós iremos participar da escola dominical através do YouTube. Mas, como disse o versículo 5 de Isaías 12 que eu li, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Vamos adorar o Senhor com a comissão de cânticos.
E com isso, grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós podemos agradecer por isso, né? Graças a Deus, Ele tem nos sustentado, tem nos dado alimento, a proteção, os cuidados, né? E nós podemos perceber a mão de Deus em nossas vidas. E por isso nós podemos agradecer a Ele por sua obra em nossas vidas. Então, vamos cantar por tudo que tem feito. Restaure a saúde na nossa cidade, pedindo a Deus que restaure a saúde no nosso mundo, pedindo a Deus que continue sustentando as famílias. Nós sabemos que existem alguns núcleos que estão com problemas financeiros, outros irmãos estão passando por problemas familiares, de relacionamento. Precisamos pedir a Deus que cuide desses núcleos, dessas pessoas, desse sustento. Por isso, o Léo vai ficar aqui onde eu estou, ele vai nos conduzir em uma oração de intercessão pelo sustento, de intercessão pela saúde, de intercessão a Deus pelas famílias. Vamos orar? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. E, ó Deus, hoje podemos estar aqui reunidos novamente na Tua casa, Pai, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, para louvar, ó Deus, o Teu nome e agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Neste momento, nós viemos aqui, ó Pai, para interceder pelas famílias, ó Pai, que se encontram enfermos, aquelas pessoas que se encontram em estado de saúde, ó Pai, grave ou não grave também. Nós, ó Pai, colocamos essas pessoas no Teu altar. Nós sabemos que o Senhor ama a todos, ó Pai, e tem uma bênção especial para cada um. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada família, ó Pai, que o Senhor abençoe também as famílias da quarta igreja, aqueles que estão aqui, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, aqueles que não podem estar aqui neste momento conosco, que o Senhor vá ao encontro de cada um, ó Pai, e derrame as suas bênçãos sobre eles. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Elas estão fazendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4.
Evangelho de Marcos, capítulo 4, um texto muito conhecido. Eu me lembro que quando a quarta igreja me conheceu, quando eu vim pregar com vistas a assumir o pastorado da igreja, foi o texto que eu preguei naquela época. E sei que já fiz outras mensagens com esse texto aqui mesmo. Mas acredito que esse texto é um texto muito oportuno para a série de mensagens que teremos nos próximos cultos, a começar de hoje. E a série de mensagens tem como esse tema: não tenha medo, não tenha medo. Esse é a nossa série, o que vamos trabalhar, não tenha medo. E hoje, o tema que eu quero propor para vocês é: não tenha medo diante das tempestades da vida. Não tenha medo diante das tempestades da vida. E para você entender esse tema, eu quero ler o texto com você. Quero pedir que durante toda a mensagem você permaneça com a sua Bíblia aí em suas mãos, porque nós temos lições atuais para a crise que estamos vivendo. Como nós sabemos, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Então nós podemos olhar a palavra e aprender o que Deus tem para o nosso coração para esse tempo. E o texto diz assim, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus disse para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Em outras palavras, por que estão com medo? E essa palavra de Jesus veio depois de um grande susto e de um grande alívio. A Bíblia diz que eles foram passar de uma margem para outra margem em determinado lugar, entraram no seu barco, eles entraram no seu barco e foram para atravessar essa margem. E de repente, naquele instante, houve uma grande tempestade. E você já me ouviu dizendo isso, se não eu repito. Uma grande tempestade para pescadores experientes é uma grande tempestade. Para mim, para você, qualquer balanço anormal é uma grande tempestade, mas não para um marinheiro acostumado. Mas esses pescadores eram acostumados e, segundo a visão deles, houve uma grande tempestade. Houve um momento de muita instabilidade. Porém, Jesus estava no barco e Jesus dormia tranquilamente no barco. Tranquilamente. Eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, você não está se importando com essa situação? Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não se importa que a gente vai morrer? E Jesus, como uma mãe que chama a atenção de um filho obediente, ele chega para a tempestade, ele dá uma ordem à tempestade, e a tempestade segue a ordem de Jesus. A tempestade para. E aquilo que era uma tempestade terrível para marinheiros experientes, agora é uma água totalmente parada. E há o total equilíbrio. E Jesus disse para eles duas coisas. Primeiro, uma coisa que eles tinham e que eles não deveriam ter.
Jesus disse: por que vocês estão com medo? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não deveriam ter medo, vocês têm medo e não deveriam ter medo, vocês têm algo que está prejudicando vocês. Existe alguma coisa na vida de vocês que está errado, que precisa ser tratado, e essa tempestade foi a oportunidade de vocês tratarem isso. Através dessa tempestade, vocês descobriram que existe algo em vocês que precisa ser tratado. E como que o medo é tratado? Jesus vai dizer algo que eles não mostraram, mas que eles precisavam ter a partir daquele momento. E Jesus vai dizer: por que vocês não têm fé? Como é que não tem fé? Ou seja, tinha uma coisa que eles tinham, mas não resolveu problema nenhum. E tinha uma coisa que eles não tinham, que podia resolver o problema todo, que era exatamente a fé. A confiança em Deus, a confiança de que Deus está no controle, a confiança de que Deus é soberano, a confiança de que Deus cuida do seu povo e que ampara os seus filhos. Parece que os discípulos não ouviram muito isso, porque eles não vão responder ao sermão de Jesus, mas eles vão responder com fé. Eles vão dizer assim: quem é esse que acalma uma tempestade com a sua voz? Irmãos, se a gente tivesse condição de manipular o vento com a nossa voz, as crianças soltariam pipa todo dia. E não dá. Nós não conseguimos movimentar um pedaço de papel. Mas Jesus, com a sua voz, ele acalmou uma tempestade que trouxe pânico aos seus pescadores mais experientes, aos seus marinheiros mais capazes. Nós não conseguimos levantar uma pipa sequer. E Jesus acalmou uma tempestade. E naquilo ali Jesus estava mostrando que a fé é o recurso ideal para vencermos o medo. Como que o medo se estabelece na nossa vida? Nós podemos enxergar isso claramente no texto. E eu acho interessante que nós conseguimos enxergar no texto e conseguimos enxergar a nossa vida no cotidiano de um tempo para cá. Por exemplo, quando as circunstâncias estão além do nosso controle, nós temos medo. A pessoa junta um dinheiro, fala: não, se eu passar mal, se eu precisar de algum tratamento, se em alguma necessidade, eu tenho uma poupança lá no banco. Mas de repente vem um mal que aquela poupança não pode suprir. Vem um mal que aquele dinheiro não vale nada. E aí, quando nós olhamos que a nossa capacidade é inferior ao problema, o que se instaurou no nosso coração? Medo. Porque aquilo que planejamos, aquilo que calculamos, aquilo que guardamos, não dá conta. E para essa tempestade aqui, aconteceu exatamente isso com aqueles discípulos. Eles tinham experiência, eles tinham as coordenadas, eles tinham a capacidade, eles tinham um barco, mas agora eles veem que tudo que eles têm não resolve nada. E por conta disso, o medo toma o coração deles. Porque eles começam a olhar para o coração e perceber aquilo que eles ajuntaram de experiência, mas não conseguem olhar para o barco e ver que Jesus está lá. E que o recurso para vencer as tempestades da vida não é o seu dinheiro, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, mas o que vence a tempestade é o fato de Jesus estar no barco. É o fato de Jesus estar ali conosco. É o fato de Jesus nos sustentar a todo momento. E aí, no momento da tempestade, quando o medo impera diante das nossas impossibilidades, nós precisamos olhar para Jesus e entender que Jesus é a nossa maior certeza. Observe uma coisa: Jesus não é uma possibilidade, Jesus é uma certeza. É uma certeza absoluta. O medo impera quando olhamos as impossibilidades nossas, mas a fé realça quando olhamos quem está no barco, e esse é aquele que tem o domínio sobre as tempestades. Segunda forma que o medo se estabelece é que quando o caos domina ao nosso redor. Quando o caos domina ao nosso redor, o medo se estabelece. Quando alguém diz que a ignorância é uma bênção.
Quando você não sabe das coisas, você fica tranquilo. Agora, se você liga a televisão no Jornal das 7, no Jornal do Meio-Dia, no Jornal das 6, no Jornal das 9, eu não sei porque o mundo ainda não acabou. Quando você vê o caos instaurado ao redor, quando nos detemos a informações de grupos de WhatsApp e Facebook que inundam o nosso coração com ondas que parecem intransponíveis, o medo se estabelece. E quando o medo se estabelece através da grande quantidade de informações, uma coisa acontece. A informação que a gente mais precisa, a gente não tem passo para buscar. Que é a leitura da Bíblia, que é ouvir um louvor, que é entender uma meditação, que é ouvir uma pregação. Parece que o caos da vida tira o nosso olho de Jesus. O caos da vida grita para ter atenção. O medo se estabelece. E nós não conseguimos enxergar que o Deus que organiza o caos, transforma ele em cosmos, que dá a ele direção. Nós não conseguimos ver Deus, mas nós conseguimos ver apenas o cosmos. Quando a Bíblia foi escrita, ela começou a falar de desordem e de ordem. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, estava vazia, sem ordem. Não havia. Pensa no negócio vazio. Tem. As coisas estavam desorganizadas. Porém, o que resolveu a desordem? Deus cria o dia, Deus cria a noite, Deus cria o sol, Deus cria o firmamento, Deus estabelece estações, Deus estabelece o tempo, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. No mundo onde nos grita para olharmos o caos, e isso traz o medo no nosso coração, nós somos chamados a olhar para aquele que transforma o caos. Por isso não tenha medo. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Outra coisa que traz medo ao nosso coração é quando é quando passa o tempo e você não enxerga a saída. Eu me lembro que no dia 18, quando começou a falar na televisão, a gente pensava assim, isso vai durar 10 dias. E eu lembro que eu fui ao mercado, comprei provisões para 10 dias. E calculei, eu queria fazer em 10 dias. Porém passaram 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. E estamos aí, voltando hoje. Talvez isso já tenha acontecido na sua vida e você pensou, não, isso aqui daqui um pouquinho passa. Isso aí depois resolve, o que eu tenho dá conta. Mas de repente, as situações parecem que não vem nenhuma solução. As situações vão apenas piorando. E aí o medo começa a imperar no coração. E nós conseguimos olhar e dizer, parece que não tem saída. Eu não sei se você já viu uma tempestade. A tempestade, ela é tipo um movimento e ela vai passando. Então ela tem início, meio e fim. O desespero é quando você está na tempestade, já se molhou, já andou, já passou, você já viu e parece que ela não acaba. Você olha para trás, ainda está tudo escuro, ainda tem muito para vir e você já enfrentou tudo. E o esforço que você tinha guardado já está se acabando e os recursos já estão se acabando e as situações só estão piorando, parece que não tem fim. O medo se instaura quando olhamos uma situação que parece que não tem fim. Só que quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus, ele não tem uma saída. Jesus, ele é a saída. Ele é a saída. Aquela tempestade era longa, mas Jesus abriu uma clareira nela. Jesus finalizou aquela tempestade. Ele não tem uma boa ideia apenas. Ele não tem um bom recurso. Jesus é a solução definitiva. Jesus é aquele que estando no barco, quando ele diz, parou.
Jesus é mestre em resolver essas questões, porque Ele é o dono do universo. E quando Deus diz haja luz, não teve outro recurso, houve luz. Quando Jesus disse Lázaro vem para fora, não houve outro recurso, Lázaro veio para fora. A ordem que Jesus dá, a natureza nesse sentido parece mais adoradora de Jesus do que o ser humano, porque quando Jesus manda, ela não pensa, ela faz, porque a ordem dele é de fato uma ordem divina, é uma realidade do Senhor. Quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, não tinha saída, e Deus abriu uma saída onde não tinha. Ele abriu o mar. Quando Josué estava na batalha e estava escurecendo e eles estavam ganhando e iriam parar a batalha num momento crítico, Deus parou o sol. E hoje nós sabemos que Deus parou a terra, né? A visão de quem estava embaixo era que o sol tinha parado, mas na verdade a terra parou. Deus, pastor, diminuiu o milagre. Você consegue, irmãos, parar alguma coisa? Não, e Deus parou o giro da terra. Não dá. Deus abre um jeito. Abraão, 99 anos, Sara, mais de 70. Não tem jeito, não dá. Mas Deus vai lá e diz para Sara o seguinte: Sara, você vai ser mãe, e daqui a um ano você tem um filho nos braços. A Bíblia diz que Sara riu. Que piada de mau gosto chegar para uma senhora de 75 anos e dizer que o sonho impossível, que está impossível no coração dela, vai ser realizado. Que piada de mau gosto, ela ri. Depois de um ano ela está com o Isaac no colo. E ela chega e diz: o nome desse menino é Isaac. E o que significa Isaac? Alegria. Esse aqui é o meu sorriso. Esse aqui é a minha alegria. Isso aqui é o que Deus fez na minha vida. Você observou que o medo, ele nos neutraliza, mas a fé nos faz enxergar um Deus que abre saída. E sabe o que o medo faz também conosco? O medo, ele se instaura quando parece que Deus não se importa. Quando parece que Deus não se importa. E foi exatamente esse sentimento que aqueles marinheiros tiveram. Deus, parece que o Senhor não importa. Nós estamos aqui no meio de uma tempestade. O nosso esforço ele não resolve o problema. Os nossos recursos já se foram. E nós estamos aqui lutando, estamos a morrer. E parece que o Senhor não se importa. Sabe o que é interessante? Quando nós lemos esse texto todo, ele já aconteceu. Nós não estamos no barco lá. Para aquelas pessoas que estavam naquele barco, elas precisavam entender que Deus, Ele tem o seu trabalho certo, Ele tem o seu tempo certo. E o seu trabalho não é apenas se livrar da tempestade. O seu trabalho é ensinar a fé. E alguém já disse que mar calmo não faz, alguém sabe? Mar calmo não faz? Bom marinheiro. Situações fáceis não faz você de um homem cheio de fé. E Deus não está trabalhando apenas para te libertar da tempestade. Deus está trabalhando para libertar o coração daquelas pessoas da descrença, do medo, da ansiedade. Então parece que Deus está dormindo, parece que Deus está longe, mas na verdade Ele está trabalhando não a tempestade, não o barco. Ele está trabalhando o coração de cada um. E Ele está nos dando a oportunidade de crescer, de desenvolver e de viver uma vida totalmente dedicada a Ele. E isso é maravilhoso. Os apóstolos, eles entenderam isso. E a Bíblia diz que eles tinham alegria quando tomavam uma costa, não pela costa, mas pelo privilégio de sofrerem pelo nome de Jesus. Porque eles sabiam que aquilo ali fazia parte do aprendizado, fazer a parte do desenvolvimento da fé. Deus se importa, Deus está conosco, Deus, Ele cuida de você, Deus te ama. Eu quero te lembrar que naquela tempestade ninguém morreu,
Eu quero dizer que depois daquela tempestade, eles saíram e continuaram vivendo uma vida com mais fé e com mais vigor, de uma forma inexplicável. Eu quero dizer que os frutos daquela tempestade foram frutos duradouros, que conseguiu fazê-los visualizar Deus, não como homem, mas visualizar Deus como Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno. E agora eles saíram dali com a experiência de uma tempestade, mas saíram com o coração cheio de fé. E esse Deus que parece que estava dormindo, estava trabalhando e capacitando cada um deles a crescer na fé, a crescer no conhecimento, a crescer na intimidade e na circunstância de ver Jesus fazendo. Eles agora tinham um testemunho de que Jesus, ele não é apenas o filho do Zé, que Jesus, ele manda e o vento para. Irmãos, o país, um dos países com mais tecnologia no mundo é o Japão. E quando houve um tsunami, a única coisa que eles fizeram foi correr. Correr, porque não tinha recurso, não tinha força, não tinha condição. Porém, nós estamos falando aqui de um Jesus que disse: para! E para. Nós estamos falando de um Deus que chega para o mar e diz: abra! E ele abre. Um Deus que chega para a situação da guerra e ele para o tempo. Essa é a experiência que eu gostaria que você levasse para casa hoje. E que nos próximos domingos nós vamos estar trabalhando. Não tenha medo. Tenha o seu coração ligado a Deus em fé, sabendo que Ele trabalha na bonança e na tempestade. Mas é fácil, né, pastor? Eu cheguei aqui cheio de medo. Aí o senhor do púlpito falou assim: não tenha medo. Eu perdi o medo, facinho. É assim? Não é. E se é assim com vocês, nós vamos pegar o seu sangue e fazer soro. Porque ninguém perde o medo porque o outro falou que ele não pode ter medo. Não é assim? Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para perder o medo e para crescer na fé. Primeira coisa é não deixar o medo dominar sua vida. E aí eu queria dizer para você que você precisa trocar as más notícias pelas boas notícias. E eu quero fazer aqui um parênteses. Eu não estou dizendo que você precisa parar de se informar. Você tem que ser um desinformado. Não é isso. Eu estou dizendo que se você colocar a sua atenção apenas na tempestade e no excesso de informações, você vai desesperar. E isso não vai te ajudar. Vai apenas fazer com que você perda a expectativa da ação de Deus. Perca a expectativa da ação de Deus. Nós precisamos nos informar. E aí a primeira coisa que você precisa fazer é buscar um canal que não seja tendencioso, nem para um lado, nem para um outro. E a segunda coisa que você tem que fazer, evitar excesso de notícias. Eu sei de gente que fica no celular, seja para o lado do Bolsonaro, ou seja para o lado do PT o dia inteiro. E isso destrói o coração. Isso te faz enxergar um Redentor que é falho, que não pode fazer nada por você. Eu creio, irmãos, que com 15 minutos a gente consegue saber tudo que precisa saber do dia. E se for um canal bom ainda, melhor. Na internet você consegue ler as notícias rapidamente. Agora, se você deixar que as ondas grandes invadam a sua percepção de realidade, não vai ter lugar para Deus. E quando você olhar para Jesus, você vai dizer assim: não, Jesus só está dormindo, meu negócio é olhar para a onda. Não deixe o medo dominar sua vida. Não deixe o medo dominar sua vida. Troque as más notícias pelas boas notícias. Leia a Bíblia. Ore e converse com Deus. E esse, inclusive, é a segunda aplicação. Mantenha um relacionamento com Deus. Oração, clamor, descanso. Durma. Se Jesus dormiu numa tempestade, irmãos, Ele que é o Todo-Poderoso que cuida da nossa vida, nós vamos ficar acordados.
Se Jesus está dormindo, nós vamos acordar de jeito nenhum. Toma um chá de maracujá, toma um chá de erva doce. Se não der certo, mistura os dois. Mas durma. A Bíblia diz que aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Dorme que Deus está trabalhando. Dorme que Deus não está ausente. Dorme, descanse, ore a Deus. Busque um maior relacionamento com o Senhor. Talvez você nesse tempo descobriu ferramentas que nunca tinha pensado. Então use isso para a glória do Senhor. Outra coisa, para vencer o medo e aumentar a fé. Espalhe as boas notícias do Evangelho. Enquanto você é um agente de espalhar o que é bom, o ruim sai do seu coração. O ruim sai da sua mente. Você sabia que a bênção de ser professor é que ao ouvir ele aprende uns 10%. Ao ensinar, ele consegue passar para 70%. Então, fale, diga, seja uma bênção. Use o seu WhatsApp, use o seu Facebook, use as redes sociais, use a sua boca, mas fale para as pessoas sobre Jesus, fale para as pessoas sobre esse Deus que vence a tempestade. E você vai perceber que o seu coração irá começar a solidificar na fé do Senhor. E último, tenha uma vida de adoração. Eu acho interessante que no final daquela tempestade houve o quê? Houve um culto. Eles olharam para Jesus com admiração, com celebração, com alegria, e assim extasiados de saber quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. Às vezes nas dificuldades nós buscamos a murmuração, mas nas dificuldades eu chamo você a buscar a adoração, o louvor, a adoração a Deus. E isso vai ligar o seu coração a Deus. Como eu disse, irmãos, de forma alguma eu estou querendo dizer para você, não tenha medo, e você sai daqui dizendo, beleza. Não, não é isso. Estou chamando que você continue a exercer condições de espiritualidade, para que o medo que pode estar no seu coração acabe, e que a fé venha florescer. Que a fé venha florescer. Tenha uma vida de adoração a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Tem um louvor que o Léo vai colocar para nós. E eu gostaria que você meditasse na oração desse louvor e fizesse dele a sua oração. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não tem
Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Senhor, nós sabemos que as tempestades que invadem nossa vida não são apenas da ordem do novo Covid. Sabemos que cada um de nós tem a sua tempestade. Mas o Senhor é o mesmo na vida de todos nós. E o Senhor está na vida de todos nós. Se a nossa tempestade é no casamento, na relação com os nossos filhos, dos nossos familiares que estão enfermos de Covid ou enfermos com outros problemas, se as notícias de exames não são boas, e até aqueles, ó Deus, que estão em luto, nós pedimos que o Senhor venha sobre a nossa vida e nos ajude. Que o Senhor, ó Deus, abra uma saída, e mesmo, meu Deus, que a saída não seja para agora. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos o Senhor e para termos paz no Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor preside as tempestades. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o soberano dos reis da terra, em quem colocamos a nossa confiança. Obrigado, porque até aqui o Senhor foi conosco. Venho pedir a Deus que o Senhor abençoe cada um que ouve essa mensagem. E que ao retornar a Deus para os nossos lares, retornemos cheios de esperança, com admiração no coração, certos de que Jesus é aquele que domina as tempestades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e por todos sempre. Amém. Bendito seja